ganhar mais superpoderes aí. E agora é o seguinte, tá? Tem um problema aqui. Eu tenho basicamente uma função, a execução dela, que é uma função para verificar se um usuário, né, o username que receber, verificar se é um admin. E olha só, o admin ele é igual a root@tdi. Ou seja, o usuário que for root@tdi, né, ele é um admin. E tem que falar, cara, é admin ou não é admin. E eu estou executando a função aqui, estou passando para a função bruno@tdi, que não é admin, né? E estou passando também numa segunda execução o root@tdi, que é o admin. Executei meu código. E qual que é a saída que eu tenho aqui? Não é de mim, não é de mim. Porém, esse aqui é. Qual que é o problema aqui? Por que você acha que o sistema não está, o programa não está falando que ele é de mim, por exemplo? O que está acontecendo aqui? Vou deixar um minutinho aí, pode pausar o vídeo para ler o código. Eu aconselho, tá, que você tente entender esse código aí, né, o que está acontecendo aí, pode dar um pause para interpretar. Então, qual que é a parada, né? Assumindo aí que o nosso código executa sempre de cima para baixo, o que tá pegando, né? Então, primeiramente, o nosso programa leu a função, certo? Daí ele encontrou a execução dela passando o valor Bruno. Ou seja, o valor Bruno, ele entrou aqui. Então, voltou agora a executar esse bloco de código aqui dentro, né? De cima para baixo. O que aconteceu? Ele criou a variável admin, não está usando a variável, somente criou ela. Criou a variável mensagem com dado é admin e depois criou de novo com dado não é admin. Qual que é o dado que prevalece? É a última declaração da variável, né? Então, a string no valor de mensagem é essa aqui, não é admin, e ele retornou o valor de mensagem, que é a última declaração, que é não é admin. Então, o retorno, seja para qual for o valor que entrar aqui, ele não é admin. Olha que louco. Então, qual que é o problema aqui? O fluxo do nosso código que a gente aprendeu a programar até agora, ele é assim, ó. Ele é uma execução, faça isso e faça isso. A gente não tem a capacidade, por exemplo, de falar, cara, a gente não aprendeu ainda, né? A falar, comece assim, se, né? Se for tal, faça isso. Se não, faça isso. Se não ser, faça isso. E aqui é o final, por exemplo, né? A gente não aprendeu ainda a fazer esse trabalho de verificar se não se, se for esse, se não for esse, se não for. Então isso no caso é o controle de fluxo, né? A gente poder trazer para o nosso programa a capacidade de controlar as nossas condições, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode começar a trabalhar, tá? Cara, a gente tem em Python o comando, né? If, else, que é basicamente se, else, no caso, se não, tá? Então, é se não, a estrutura básica aí. E a gente pode agora começar. Olha só, eu sei que o admin, esse aqui é o valor de admin, está criado aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Se, tá? Se o valor username, que é o valor que eu recebi, tá? No caso foi passado, for igual a admin, olha só, se o username for igual, comparação, igual, a gente tem os operadores, tá, pessoal, de comparação, a gente tem igual. Então a gente tem as comparações aqui, ó. A gente tem no caso maior que, igual, diferente, tal. Você pode, ó, não é igual. Então, no nosso código, a gente pode falar, cara, não é igual ou é igual, assim por diante, né? Então, o que eu posso fazer? Cara, se o username ele for igual a admin, eu vou começar dois pontos. Olha só, um novo escopo aqui dentro. Então, tem o meu escopo principal e eu estou criando aqui agora um outro escopo. Porque caso essa afirmação que eu fiz ela for verdadeira, ele vai executar esse código, tá? Então olha só, se username for igual a admin, mensagem é igual admin. E agora eu posso ter um else, tá?
Pô, preciso ter, cara, username, por exemplo, diferente de admin? Não, porque se não for isso, tá? Se não for igual, ele é diferente, tipo, é óbvio, né? Então, cara, se não for igual a admin, a mensagem, né? Ela é essa aqui. Não é admin. Opa, não é admin. Se eu limpar isso aqui tudo, né? E no final, eu estou retornando o valor de mensagem. Qual que é o valor de mensagem? Legal. Se isso aqui for true, o mensagem vai ser isso aqui. Se isso aqui não for true, se o username não for igual a admin, a mensagem vai falar que não é um admin. Então, se é admin, mensagem é igual a isso. Porque a declaração de mensagem está dentro do escopo do if, tá vendo? Esse é o valor de mensagem. Se isso aqui não for aceito, no caso não for true, né? Ele vai para o else e o valor de mensagem está dentro do escopo do else, que é esse aqui. Se eu executar esse programa aqui agora, vamos ver o que acontece. Olha só, o Bruno@tdi não é admin, porém o root@tdi ele é admin. Se eu tivesse outro aqui também, por exemplo, o Lucas, executasse, o Lucas não é admin. Então é basicamente assim que se trabalha com controle de fluxo em Python, né? A gente vai aprender um controle muito mais avançado conforme for programando ferramentas e tal, porque a gente pode, por exemplo, estender um if, tá? Então, se dentro desse if, olha só, digamos que o Lucas não é o root, né? Não é o admin, mas ele tem permissão. Eu sei que o Lucas tem permissão. Então, o que eu posso fazer, tá? Ó, se for igual a admin, tá? Vai ter isso. Agora, se não for igual a admin, vai ter mais um if aqui dentro. Ó, dentro do else, se não, se. Olha que louco. O username for igual a Lucas, então dando um exemplo aqui, tá? Se for igual a esse, então o mensagem vai falar mensagem igual não é admin, mas é o Lucas. Tem que botar uns 2 pontos aqui para abrir o bloco. Legal. Agora, cara, se não é admin. Certo? Então, olha só. Se for admin, beleza, é admin. Se não, dentro do se não tem um if. Se for o Lucas, mensagem é igual a isso aqui. Se não, agora realmente não é, né? Então, se eu executar esse código, olha só. O Bruno, né, ele não é admin. O root, ele é admin de primeira já. Agora, o Lucas não é admin, mas é o Lucas. Por exemplo, tá? Então, essa é a ideia por trás do controle de fluxo, né? A gente consegue ter o nosso fluxo agora, ele é assim, né? Começa, daí tem um if, aqui dentro tem um outro, né? Então, a gente tá abrindo aí o nosso fluxo, né? A gente também tem, tá, pessoal? Junto com if, com else, no caso, né? Então, tem o if, tem o else, a gente pode ter também o elif, que é uma outra condicional, é outra forma de pensar. Não existe certo ou errado, tá, galera? É muito assim, como que eu posso explicar? É a sua lógica, cada um tem sua própria lógica, tá? Ao invés de entrar dentro desse else, eu poderia fazer assim, ó. Ter um if e ter um elif, que vai falar se for igual a Lucas, né? Então, olha só, se aqui seria meio que se não, tá ligado? E eu posso ter vários elifs no código, eu posso ter várias opções ali, depende muito da minha lógica, da minha forma de se expressar, tá? Então, beleza, vou deixar assim. Deixa eu só quebrar esse escopo aqui. Pronto. O que está acontecendo? Se for esse, é admin. Se não ser, se não. Então, se não suprir essa afirmação, nem essa, então essa aqui. Tá? Então, cara, se não, podia ter outro, tá? Podia ter mais um elif aqui no meio. Podia ter um outro elif aqui. Um outro aqui. E assim por diante, né? A gente pode ter quantos elifs for necessário. Então, cara, se não ser, pô, tudo é negativo. Nenhum entrou, né, na condicional e executou. E para você aprender, tá, ter a lógica aí de melhorar cada vez mais, é você programar. É você criar ferramentas, é você ler código. Com o tempo você vai ganhando essa experiência, né? Porque, por exemplo,
todas essas linhas aqui, elas poderiam virar isso aqui, quer ver? Ó? Olha só que louco. Se o usuário for igual a admin, ou o usuário for igual a Lucas, a mensagem ela é admin. Se não, não é admin a mensagem. Ou seja, tirei um if. Se eu executar, eu sei, né, que não é admin, eu sei que o Lucas ele é admin. Por quê? Se isso aqui for true, ou estou usando um OR, eu tenho a experiência de criar um OR, que é no caso literalmente ou. Então, cara, se isso aqui for true, ou isso aqui for true, se alguma das condições satisfazer no caso, né, então já vai entrar na instrução que está declarada aqui. Agora, se eu utilizasse o AND, eu poderia solicitar que as duas fossem true. Se as duas for true, executo, por exemplo, se o usuário for igual a esse e se a senha for igual a senha admin, por exemplo, beleza, é admin. Então, estou verificando se o usuário é igual e se a senha é igual. Então, o AND aqui no caso, né, ele me obriga aos dois ser true para executar a instrução aqui. O OR seria esse ou esse, algum dos dois tem que ser true, né? Então a gente consegue trabalhar e ganhar experiência programando e tal, mas é assim que a gente trabalha com fluxo, né, em Python. Então você pode começar aí, né, a trabalhar com os seus, como que fala? Os seus ifs e elses. Então você entendendo o conceito, tá, que é o principal aí do controle de fluxo, né, do if e do else. Em breve a gente pode começar, por exemplo, a fazer uma ferramenta, cara, que vai fazer um ataque, né? Se, cara, somente se a máquina for Linux. Lembra do alvos lá? A gente pode fazer, cara, if, né? Alvos, daí a gente pega, por exemplo, SO for igual a Linux, certo? Ataque para Linux. Se não, né? Se não é Linux, por exemplo, digamos que é o Windows. Ataque para o Windows. Então a gente tem uma lista, um dicionário com várias máquinas, né? Cada uma tem a chave, lembra do SEO, que fala se é Windows, se é Linux. Se for Linux, a gente tem uma função aqui, vai chamar a função ataque Linux. Passando, olha só, passando o alvo IP. Lembra que tinha um IP lá? Olha que louco. Se for Linux, ataque assim. Se não, vai fazer o ataque, a função do outro ataque para o Windows, que é outro bloco de códigos com outras coisas, né? E assim por diante. Então, a gente começou agora a trabalhar aí com o controle de fluxo e bora avançar então nos nossos estudos. Bora lá!